Sabe aquela sensação de que a economia é tipo um jogo, só que ninguém explicou as regras? Pois é, hoje a nossa missão aqui é justamente essa, a gente vai decifrar essas regras. Vamos entender juntos os indicadores fundamentais, aqueles que de fato movimentam o dinheiro, para que seja possível sacar o jogo antes mesmo dele começar de verdade. E essa citação, ela resume tudo, né? Não é sobre teoria apenas. É sobre ganhar uma vantagem estratégica de verdade. É sobre entender essas forças invisíveis que mexem com o nosso dinheiro todos os dias. Essa sensação é muito familiar para quem está começando a mergulhar em economia. O indicador sobe, aí o outro desce, e as conexões, nossa, parecem não fazer sentido nenhum. É um sentimento bem comum de estar meio perdido num labirinto de informação. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por onde começar? Com tanta informação vindo de todo lado, o maior desafio é achar um ponto de partida claro. E é exatamente esse mapa que a gente vai começar a traçar juntos agora. A primeira parte do nosso quebra-cabeça, então, é mudar um pouco a perspectiva. É aquele momento em que a curiosidade vira uma necessidade estratégica mesmo. É quando a gente percebe que entender a economia não é luxo, não. É uma ferramenta de sobrevivência. E esse caminho geralmente começa pelo básico, né? Notícia na TV, grandes portais, e depois a gente vai cavando mais fundo buscando conteúdos mais específicos. Mas olha, o passo crucial mesmo é o terceiro: dissecar a informação. É parar, anotar, tentar buscar as conexões. O objetivo aqui não é decorar, mas sim entender como uma peça do sistema afeta todas as outras. Agora, o mais interessante dessa citação é a mentalidade que ela propõe. O aprendizado é contínuo, é quase infinito. Só que chega uma hora que o estudo tem que virar ação, sabe? A exaustão de só aprender tem que dar lugar para a necessidade de executar. E para poder executar, primeiro a gente precisa aprender a ler os sinais. Vamos pensar na economia como se fosse um paciente. Os indicadores dela são os sinais vitais que nos dizem se ela está saudável ou, bem, doente. Essa analogia é poderosa. A Selic, que é a nossa taxa básica de juros, o IPCA, nosso índice de inflação, e a taxa DI, isso aí não são só números jogados num gráfico. São o coração, a respiração e o pulso de todo o sistema financeiro. Pensa na Selic como o coração do sistema. Quando o Banco Central quer dar uma acelerada na economia, ele baixa a Selic, bombeando mais crédito barato para o mercado. Agora, se ele quer dar uma freada, ele sobe a taxa e aí o fluxo de dinheiro diminui, o crédito fica mais caro. Já o IPCA é como a respiração da economia, é a inflação oficial. Se o IPCA sobe muito, significa que o ar está ficando meio rarefeito, sabe? O nosso dinheiro simplesmente compra menos coisas do que comprava no mês passado. E a taxa de I? Bom, essa é o pulso. Ela vem dos depósitos interbancários, que, explicando de um jeito simples, é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro um para o outro, de um dia para o outro. Por isso que ela reflete quase em tempo real o que o mercado está esperando que aconteça com a Selic. E aqui, olha, isso aqui ilustra o mecanismo perfeitamente. Olha só como as ações do Banco Central com a Selic criam uma reação em cadeia. Aumentar a taxa serve para esfriar a economia e combater a inflação. Baixar a taxa estimula a atividade, mas sempre com o risco de esquentar demais os preços. E o ponto crucial é exatamente este. Decifrar essa dinâmica toda não é um passatempo. É isso que define se os investimentos vão render, se o financiamento vai ficar mais caro, se o mercado está confiando no futuro. No fim das contas, é uma questão de sobrevivência financeira. Agora, vamos para o próximo sinal vital, que funciona quase como um termômetro. O dólar não mede só a saúde da nossa economia local, ele mede também a febre da economia global e como isso bate aqui para a gente. Vejam só este fluxo. É uma cascata de consequências. Um dólar mais forte significa que o país, na prática, está mais pobre em relação ao resto do mundo. E para conter a inflação que isso gera, qual a resposta do Banco Central? De novo, usar a taxa de juros, o famoso freio de mão da economia. Ok, além dos sinais vitais e do termômetro global, tem outro fator que é crucial: a gestão das contas públicas. É aqui que a gente entra no jogo arriscado da dívida do governo. Essa analogia aqui é ótima porque ela deixa um conceito bem abstrato muito claro. É igualzinho à família. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele precisa se endividar. E quanto maior a dívida, maior o risco que os credores enxergam, e aí eles exigem juros mais altos para continuar emprestando dinheiro. Essa evolução aqui é chave. Antigamente, uma parte enorme da nossa dívida era em dólar, o que era um risco gigantesco. Hoje, a maior parte é em reais,
o que nos dá um pouco mais de controle. Mas a lição fundamental não muda. Mais gestão fiscal sempre vai significar um futuro de mais risco. Certo, agora que a gente já entendeu os sinais vitais da economia e os riscos do jogo do governo, a pergunta final é: tá, e o que fazer com tudo isso? Chegamos na parte mais importante: como transformar esse conhecimento numa muralha de proteção para construir patrimônio. Essa frase é a essência da independência financeira. A estabilidade não pode depender de governos, de promessas. Ela precisa ser construída com base em conhecimento e, principalmente, em ação individual. Toda essa análise nos leva a estes princípios bem práticos. Se proteger da inflação, entender o dólar, diversificar. Isso não são só dicas, são ações que nascem da compreensão de como o sistema funciona. No fim, a lição é bem simples. Ou a gente entende o jogo para ganhar, ou, inevitavelmente, a gente acaba pagando a conta por não entender. Então, a provocação final desta análise é esta: conhecimento é o único ativo que a inflação não consegue corroer. É a ferramenta para a gente deixar de ser um mero pagador de contas e se tornar o construtor da própria estabilidade financeira. O quebra-cabeça ele nunca termina, é verdade, mas agora as peças começam a fazer muito mais sentido.